Então, agora vamos ver o módulo 33, esse módulo já sendo da apostila 3. O que vamos ver? Paralelepípedo e cubo. Tá, mas ele não é um prisma também? Ele é um prisma também, tá? Só que ele tem um nome específico de paralelepípedo e o outro cubo. Mas como tem a tampa e a base, é considerado um prisma. Ah, mas se eu quiser achar através das fórmulas do prisma, posso? Posso. Mas tem fórmulas novas e aí fica ao seu critério, tá? Para o paralelepípedo, tá? Paralelepípedo, que figuras do nosso cotidiano que vocês conhecem do paralelepípedo? Eu tenho a caixinha de creme dental, eu tenho a caixa de sapato, tenho a caixa de sabão em pó e a maioria, né? A grande maioria dos formatos tá nesse formato de paralelepípedo, tá? E também de cubo. Então, qual é a diferença do cubo e do paralelepípedo, tá? O paralelepípedo, ele tem as três dimensões diferentes. Que dimensões? Comprimento, largura e altura, tá? Aqui representado por A, B e C. E o cubo, ele tem as três dimensões iguais. O A, ó, comprimento A, largura A e altura também A. Então, ele é uma caixinha mais compacta, mais, assim, pequena, tá? Então, vamos lá. Como é que eu calculo a área total de um paralelepípedo? Eu calculo assim, ó, 2 vezes AB mais AC mais BC. Ah, mas e se eu quiser a área da base, tá? 2 vezes a área da base mais a área lateral. Pode? Pode, tá? Esse aqui é até mais simples, tá? Mas você é que vai determinar, tá? E o volume? Como que eu calculo o volume? Comprimento, largura e altura. A vezes B vezes C. Ah, mas se eu quiser continuar a área da base vezes a altura, pode? Pode, tá? Cubo. Como é que eu vou calcular a área total? O cubo, ele recebe o nome também de hexaedro. O que é um hexaedro? É uma figura que tem, ó, prefixo hexa, 6, edro, face. Então, ele tem 6 faces. Como que eu acho a área total? Eu acho a área de uma face, tá? E multiplico por 6. Então, 6A ao quadrado, correto? E o volume? A mesma coisa desse, ó, A, B, C, só que esse aqui só tem A. Então, A ao cubo. O que apareceu de diferente aqui? A diagonal, tanto do paralelepípedo quanto do cubo. Qual que é a diagonal do paralelepípedo? É um segmento que vai de um vértice ao vértice oposto, tá? Qual que é a diagonal de um cubo? Vai de um vértice ao vértice oposto, tá? Tem fórmula para ele? Tem. Diagonal do paralelepípedo, raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado. Só que eu posso lembrar que isso aqui, ó, olha lá, isso aqui é um triângulo retângulo. Posso aplicar Pitágoras aqui, tá? E aqui também, ó, se eu lembrar disso aqui, ó, sendo isso aqui a diagonal do cubo, tá? Isso aqui é Pitágoras, eu posso aplicar como Pitágoras também, ok? Então, vamos ao primeiro exercício do módulo 33. Eu deixei já desenhado para ficar mais rápido a nossa aula, né? Senão, até desenhar, eu até esqueci de fazer um pedacinho aqui, ó. De fazer a parte aqui de trás, tá? Olha o que fala esse exercício. As dimensões de um paralelepípedo reto retângulo são 3, 4 e 12. Calcule a área total e o volume do sólido. Simples assim, tá? Então, ele tem 3, 4 e 12. Como aqui é o comprimento maior,
Então, eu vou pôr aqui, ó, 12, não importa, 4 e aqui 3. Então, ele tem comprimento 12, largura 4 e altura 3. Ele pede para calcular a área total, tá? O que eu entendo por área total? Formulazinha, tá? 2 vezes A vezes B, mais A vezes C, mais B vezes C, tá? Bom, quem é A, quem é B, quem é C? A é o comprimento, B é a largura e C é a altura, tá? Por que 2? Porque eu tenho lá em cima e aqui embaixo, tá? Então, ó, área total, 2 vezes A, 12, vezes B, 4. Mais A, 12, vezes C, 3. Mais B, 4, vezes 3, vezes 3. Correto? Então, agora basta multiplicar, ó. Área total, 2 vezes 4 vezes 3, 12. Não, perdão. 4 vezes 12, 48. 12 vezes 3, 36. E 4 vezes 3, 12, tá? Então, a área total será 48, tá? Mais 36 mais 12 vai resultar em 96. Então, a área total será quanto? 192, qual a unidade de medida? Metros quadrados. Tá? Agora, vamos achar o volume. Qual é o volume desse sólido, do paralelepípedo reto retângulo? É o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, o que eu tenho de comprimento? 12. O que eu tenho de largura? 4. E o que eu tenho de altura? 3. Então, eu tenho 12 vezes 4 vezes 3, eu vou ter 144 metros cúbicos. Tranquilamente achando área total e volume, que eu poderia trabalhar como se fosse o prisma, ok? Seguindo o número 2, é um probleminha do Enem, tá? Um queijo tem o formato de paralelepípedo com dimensões 20, 8 e 5. Então, vamos pôr aqui, ó, não preciso nem desenhar. Ele pede que tem 20 de comprimento, tá? Quem mais? 8 de largura, tá? 8 de largura. E quem mais? E 5 de altura. 5 centímetros de altura. Sem descascar o queijo, uma pessoa o divide em cubos de 1 centímetro de aresta, de modo que alguns cubos ficam totalmente sem casca, outros permanecem com a casca em apenas uma face, alguns com cascas em 2 faces, e os restantes com cascas em 3 faces. Nesse caso, o número de cubos que possuem casca em apenas uma face é. Então, quais são os cubos que contêm casca em apenas uma face? Eu percebo que são esses daqui, né, ó. Se eu for desenhar, esse aqui, ó, concorda? Ó. Certo, ó? Esse aqui. Tá? Quem mais que possui? Este de lá. Tá? Certo? Então, eu vou tirar só esse do meio. Então, o que eu vou tirar? Tá, ó. Desculpa aqui, ó. Eu vou tirar esse aqui. Então, ó, quem tem a casca em apenas uma face, tá? Esse aqui não é porque ele tem em 3, tá? Então, vou tirar o de lá também, tá? Então,
que eu vou ter aqui, ó? Ó, vou tirar esse aqui também, ó. Esse aqui também terá casca, tá, ó. O que eu tirar nas laterais aqui, ó, o do meio só terá casca em um lado, tá? Então, o que eu vou pensar, tá? Eu quero a área. Se eu tirar esse aqui e esse aqui, eu tô tirando, tá? Isso aqui passou a ser quanto? Tirei 2, tá, ó. Tirei o rosa, tá? Tirei o rosa. Cada rosa mede 1. 20 menos 2, 18, tá? Esse de cá, eu vou tirar também, ó, esse e esse. Então, o que sobrou? 6. E o de cima, eu vou tirar também, ó, o pequeno e o pequeno. Então, tirei 2. O que sobrou? 3. Então, o que ele quer saber, tá? Se eu multiplicar aí essas faces, ó, esse, eu tenho o volume, aliás, eu tenho a área aí desses pedacinhos de queijo com uma casca só, tá? Então, o que eu vou fazer? A área total. Quem é? 2 vezes A vezes B, mais, que eu coloquei? AC e BC. Deixa eu ver, só lembrar na fórmula, não importa, tá? AC e BC, só para fazer igual. AC e BC. Lembrando que A é comprimento, B largura e C altura. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula aqui, ó? 18 vezes 6, ó, 2 vezes 18 vezes 6, mais quem? 6 vezes 3, mais quem? 18 vezes 3. Acho o valor, tá? 18 vezes 6, 108. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Então, a área total será 2 vezes, se eu somar tudo aqui, eu encontro 180. Então, eu terei 360 queijos com casca em apenas um lado. Então, alternativa A. Exercício número 3. Também problema. Então, o que ele diz, ó. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por 2 partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. Então, olha lá, um cubo pequeno e um cubo grande, tá? Se comunicando aqui por dentro. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima, tá? A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher metade da parte de baixo. Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito? Então, vamos pensar assim, ó. Ele não deu valor, tá? Só que ele diz que esse é o dobro desse, tá? Se eu não sei quanto é, vamos dizer que esse aqui, ó, cada aresta mede A, tá? Se esse aqui é o dobro, esse aqui terá o quê? 2A, tá? Todos iguais por ele formar um cubo, tá? 2A e aqui 2A, tá? Então, o que eu vou ter que fazer, tá? Achar o volume total dessa figura, tá? Eu tenho um cubo pequeno e um cubo grande. Se eu somar os dois, eu tenho o volume total dessa figura, tá? Então, eu vou pôr assim, ó. Eu vou chamar de volume, tá? O volume pequeno, tá? Se ele é um cubo, A ao cubo. Se ele tem cada aresta valendo A ao cubo mesmo, tá? O volume grande também é A ao cubo, porém,
cada aresta do cubo grande vale 2A, tá? Então, volume grande, 2 ao cubo, 8, A ao cubo, correto? Então, qual vai ser o volume total desse depósito para armazenar leite? Vou pôr aqui, ó. Volume total vai ser o volume pequeno mais o volume grande, tá? Volume pequeno, A ao cubo. Volume grande, 8A ao cubo. Volume total, 9A ao cubo. Muito bem, tá? Então, o que ele fala, tá? A torneira utilizada para encher o depósito tem vazão constante e levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Então, quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito, tá? Então, ele fala 8 minutos para encher a metade da parte de baixo, tá? A parte de baixo, ele é um cubo. Então, eu vou pôr assim, ó. Ó, a parte de baixo, tá? Ele é um cubo, tá? Que tem volume 8 ao cubo. Se ele leva 8 minutos para encher a metade dele será o quê? 4 ao cubo. Então, vamos para uma regrinha de 3, tá? O que eu vou pensar, ó? Em 8 minutos, ele enche a metade do grande. Em 1 minuto, ele vai encher quanto, tá? Então, multiplicar extremos e meios, ó, 8x é 4A ao cubo, x vai ser 4A ao cubo dividido por 8. Se eu simplificar por 4, tá? X vai ser A ao cubo por 2. Então, em 1 minuto, tá? Em 1 minuto, ele vai encher esse volume, A ao cubo dividido por 2, ou seja, a metade do pequeno, tá? Em 1 minuto. Então, só que o que ele pede? Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito, tá? Mas qual é o restante do depósito? Então, nós temos que achar quem é o restante do depósito, tá? Olha lá. O total era 9, tá? Ele encheu quanto? Ele encheu a metade do de baixo. Ele encheu 4A ao cubo. Então, quanto falta para encher? 5A ao cubo, tá? Então, agora eu tenho um valor de 1 minuto. Se eu tenho um valor de 1 minuto, eu consigo, por uma regrinha de 3, achar em quanto tempo ele vai encher esse restante do tanque, tá? Então, eu vou pôr lá, ó, 5, 6, 7, tá? Em 1 minuto, tá? Ele enche A ao cubo por 2, certo? Mas ele precisa encher quanto? O restante do tanque, que é quanto? 5A ao cubo. Ele vai levar X tempo, tá? Ele quer saber quantos minutos. Então, ó, extremos e meios vai ficar A ao cubo por 2x é igual a 5A ao cubo, tá? Extremos e meios, A ao cubo vai ser igual a 10 A ao cubo de x, 10A ao cubo. Cancelo o x, eu sei que x vai valer quanto? 10 minutos. Então, quanto tempo ele vai demorar para achar o restante, para encher essa torneira, né? Para encher o restante desse tanque? Ele vai demorar 10 minutos. Ok? E agora, o último. O que diz o último exercício, se ele é um probleminha do Enem, tá? Olha o que ele fala. Opa!
Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da bagagem, altura mais comprimento mais largura, não pode ser superior a 115 centímetros. Então, ó, se eu somar comprimento, largura e altura, não pode ser superior a 115 centímetros. A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo reto retângulo. O maior valor possível de x em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos pela ANAC é. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar, tá? Essa mala aí como um cubo, né? Então, eu tenho que ver o que eu posso fazer aí para achar achar os valores aí. Se você perceber, ó, eu fecho isso aqui e isso aqui, eu tenho uma caixa cúbica, tá? Então, como é que eu posso trabalhar com essa figura, tá? Então, olha lá, se aqui eu tenho 90 centímetros, tá? E aqui eu tenho 24, imagina assim, ó, essa partezinha vai chegar até aqui. Portanto, ó, isso aqui também tem 24, ó. Imagina essa parte vindo aqui. E essa vai fechar. Então, aqui eu tenho 24 e aqui eu tenho 24, tá? Então, se eu tirar 90, tá? Menos 2 vezes 24, que é 48, eu vou ter aqui, 42. Portanto, essa medida aqui será 42, tá? Então, eu terei 42 de altura, x de largura, de comprimento, e 24 de altura. Então, eu vou ter, ó, uma caixa de x de comprimento, 42 de largura e 24 centímetros de altura, tá? Então, ele quer saber o maior valor possível desse x. Então, eu sei que a altura mais comprimento mais a largura não pode ser superior a 115. Se não pode ser superior, ele tem que ser menor ou igual a 115. Então, ó, quem que é a altura? 24. Quem é o comprimento? X e a largura 42. Então, não importa aqui, tá? Então, eu vou pôr lá, ó, x mais 42 mais 24 tem que ser igual, menor ou igual a 115, tá? Tranquilamente, ó, x vai ser menor que 115, menos a soma desses dois aqui, que vai dar quanto? 66. Então, x tem que ser um número menor que 49, tá? Menor ou igual a 49, certo? Então, se é menor ou igual a 49, tá? Eu posso trabalhar com a letra E aqui, que é 49, porque ele pode ser menor ou igual, que vai dar um número menor, 115. Tudo certo?